Soberania. Essa é uma palavra difícil. Parece que não tem nada a ver com a nossa realidade hoje, né? Mas é exatamente o contrário. Nós temos uma soberania individual e uma soberania que tem a ver com a nossa nação, com o nosso país. Agora, será que a nossa soberania está em risco? É exatamente isso que nós vamos falar hoje no nosso podcast Soberania em Risco, parte 1, a política. Bom, qual foi a última vez que você tomou uma decisão política? Ou seja, você fez uma escolha de como sua vida e a sociedade deveriam ser administradas e a coisa realmente mudou. Pensa nisso. Qual foi a última vez que você tomou uma decisão e essa decisão se refletiu de forma real e concreta, não só na sua vida, mas em toda a sociedade? Pois é, nós temos a impressão de que as coisas que acontecem à nossa volta não estão mais realmente sendo decididas por nós. Parece que a gente é apenas passivo nas coisas que chegam a nós. E nós acabamos simplesmente vendo várias coisas acontecerem e que não estão sequer relacionadas com a nossa vontade. Ora, por que será que isso aconteceu? A verdade é que isso se deu pelo divórcio entre a política e o poder, ou seja, entre a capacidade da gente fazer escolhas sobre a organização da sociedade, a administração pública, sobre a forma de vida e o modo de vida, e, por outro lado, a capacidade de fazer com que essas coisas realmente aconteçam na prática. E esse é o divórcio entre política e poder. Agora, como exatamente isso começou? O problema é que nós perdemos não somente a soberania nas nossas vidas, na nossa casa, mas também e principalmente, e esse é o nosso maior risco, nós estamos perdendo a soberania no nosso país e nos tornando incapazes de decidir de forma efetiva as ações da nossa própria vida e os rumos do nosso país, da nossa nação. Por que eu digo decidir os rumos da nação? Você já ouviu alguém colocar algum governante recentemente, ou nos últimos anos, para falar a verdade, de forma clara qual é o papel e como o Brasil deveria se posicionar no mundo como nação? Veja, eu não estou falando de como ele deveria tratar certos assuntos, como o ambientalismo, o meio ambiente, como algumas políticas que estão sendo discutidas internacionalmente. Eu estou falando nos posicionar como nação, ter um plano de país, um plano de nação. E é por isso que a gente tem que ter dois conceitos importantes para poder falar da soberania. O primeiro tem a ver com a política. Muitas vezes a gente fica distante da política ou até criminaliza, né, a própria política, sem entender exatamente o que significa. A gente tem que lembrar que ela diz respeito à ação humana. Ou seja, a política está relacionada à nossa capacidade de conseguir tomar decisões relacionadas ao nosso governo, ao governo da sociedade, à organização social e à forma de exercício de poder. Esse é um assunto importante. A política, ela também regulamenta, ela permite que seja discutido e regulamentado a forma como o poder é exercido. Por isso é que às vezes tem que evitar duas coisas, não só o arbítrio em si, mas o uso arbitrário do poder legal. É quando você determina uma regra ou uma norma de como o poder vai ser exercido e essa forma, essa lei, essa maneira de exercício de poder não é seguida. Bom, é através da política que a gente organiza esse exercício de poder, então, na sociedade, assim como a gente determina o funcionamento das instituições. E esse é um ponto muito importante. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de governo e sociedade, a sociedade ela não subsiste em si. Ou seja, ela não é um ser, né, que tem substância. Ela é uma unidade simples, né? Uma unidade simples que busca, né, você alcançar uma meta social comum, uma meta comunitária comum. Esse que é o correto. Busca uma meta comunitária comum através, né, de uma tomada na ação, na forma de agir. Bom, isso tem a ver com a política. E é importante lembrar, a sociedade não é, né, um ser que subsiste em si, né, como um homem. Ela é apenas um ente, uma ficção que está ali para trabalhar para alcançar uma meta comunitária comum. E é por isso que a sociedade existe para o homem e não o homem para a sociedade. Mas a soberania, por sua vez, está relacionada ao poder de decidir em última instância.
Ou seja, você ter o monopólio do direito. No caso da sua soberania individual, é você ser a última instância a decidir as regras da sua casa, da sua família, da sua vida, do seu modo de viver. Do ponto de vista do Estado, é o Estado que tem esse monopólio do direito e, portanto, de fazer também uso de uma força coativa e coercitiva para que seja cumprida determinadas regras. Por isso que a gente fala que lei é aquilo que você tem que obedecer sem ter o direito de reclamar. Agora é o seguinte, quando a gente fala na soberania do lar, por exemplo, significa exatamente isso, que você pode fazer as suas regras, impor seu modo de vida, escolher a educação dos seus filhos e as sanções também quando houver esse descumprimento. Você regula a atividade da sua casa, da sua família, do seu lar. Quando a gente fala da soberania de um país, aí não. A gente está falando, óbvio, do país determinar o seu ordenamento jurídico, né? Quais são as regras, as leis, as normas que vão regular, por exemplo, não só a atividade econômica, mas também a atividade social e determinar os seus rumos internos e também os seus rumos externos, né? Então, a soberania externa, por exemplo, ela reflete essa independência de um país em relação ao outro para realizar os objetivos permanentes de um país. Então, a gente quer, por exemplo, determinou que um caso clássico agora para a gente entender é que o Brasil, de fato, é o celeiro do mundo. O mundo com 6, 7 bilhões de habitantes não conseguirá se alimentar sem o Brasil. O Brasil, junto com os Estados Unidos, são os países mais importantes para conseguir abastecer, né, o mundo com alimento. E isso foi uma decisão que o Brasil tomou e permitiu que o agronegócio, por exemplo, fosse estratégico e chave para o nosso país. Mas é exatamente essa decisão de se colocar de forma independente, né, na relação com outros países, é que permite que nós tenhamos uma soberania, uma capacidade de decidir externamente como nós vamos nos posicionar, que bens nós vamos negociar, como o Brasil vai prosperar, quais são as indústrias que ele vai, né, os segmentos que ele vai ser forte e vai querer participar. E outros que ele, por exemplo, pode não querer participar. Então, veja, essa soberania externa, ela também está relacionada à capacidade de ter uma soberania interna, ou seja, de regular e decidir o seu ordenamento jurídico, organizar a sua sociedade, organizar as relações sociais, organizar o seu ordenamento penal, civil, tributário. Então, é a forma que nós organizamos a sociedade e, portanto, está limitado também à soberania individual e familiar. Quer dizer, tem um dado a partir de um momento em que o Estado não tem mais capacidade de intervir. Ele não pode mais intervir porque nós estamos falando dentro de uma esfera, por exemplo, familiar. Aí é um conceito interessante que vale a pena a gente refletir, que é a soberania das esferas. Porque até agora a gente fala de sociedade e indivíduo. Mas a realidade é que existem instituições intermediárias que também são soberanas, tá? Por exemplo, a igreja, ela tem a sua soberania. Quando você fala da liberdade religiosa, você não está falando apenas do indivíduo, porque essa liberdade religiosa está diretamente ligada também à liberdade de livre associação, né? E na sua liberdade de crença, né, como indivíduo, dentro de uma religião, por exemplo, na cristã, a igreja tem um fator importante e a livre associação está dentro do princípio da realidade, da liberdade religiosa. Então, há assuntos da esfera que são da esfera religiosa, que são da esfera da igreja, e ali ela tem a sua soberania em determinar, por exemplo, o seu culto, a sua mensagem religiosa, tem a sua liberdade de expressão. Há decisões que são especificamente comunitárias, né? Então você tem diversas dessas esferas. Você, por exemplo, tem a escola tem um nível de soberania que é dela. O Estado, por exemplo, não deveria intervir, por exemplo, fazendo currículos ou doutrinando, né, escolhendo doutrinas ou vieses ideológicos para formar cidadãos através de um Estado pedagogo. Quando a gente fala Estado pedagogo, nós já temos uma invasão da soberania da esfera escolar, por exemplo.
Assim, do mesmo jeito, quando se fecham ou se interfere, por exemplo, na mensagem de culto religioso, que às vezes nós vemos o Ministério Público fazer, isso está relacionado a uma intervenção da esfera da soberania, por exemplo, da igreja, na sua mensagem. Mas isso são algumas visões, por exemplo, que nós temos da soberania, seja da soberania do país, individual, interna, externa, e, obviamente, da nação, né, de fazer a sua, atingir os seus objetivos permanentes. Agora, veja, o fato de você decidir em última instância não significa que o seu poder seja supremo, significa que ele seja supremo, mas não que ele seja ilimitado. Ou seja, claro que você pode limitar essa esfera de atuação. Isso é bem interessante porque quando a gente vai pegar a história realmente da palavra soberania, e eu não vou entrar agora por uma questão de economia de tempo no nosso podcast e também de foco, mas ela surge, na verdade, se não me falha a memória agora, em termos de 1300 alguma coisa, né? Então ela tem uma história desse poder soberano, né, entre o que era ilimitado e ilimitado, mas até anterior, a gente pensa que anteriormente, né, a ideia da monarquia, como o rei, como um representante de Deus, o poder do monarca, ele era ilimitado. E não é verdade. Ele já foi ilimitado, passou a ser ilimitado depois de uma determinada época. Mas o ponto principal é que a gente está pensando e refletindo sobre as questões, por exemplo, de um governo que seja autocrático, né? Ou uma ditadura, ou um totalitarismo. No momento em que você tem um governo, tá, em que ele assume, e pode ser legítimo, né? A democracia nem sempre ela é liberal ou republicana. Basta ver que, por exemplo, você pode ter que todo mundo vote num ditador, num regime comunista. E aí, ela é democrática? Sim. Mas ela é republicana? Não. Ela é liberal? Não. Então, você, de fato, nem sempre tem uma democracia seja de fato republicana e respeite os direitos do indivíduo, né? Ou seja, entenda que o indivíduo tem uma esfera em que o Estado não pode invadir, não pode atuar, né? Isso é importante, por exemplo, quando a gente entende na República. E é por isso que até o Platão fala que a democracia é uma corrupção da República, porque a República respeita essa célula e essa soberania de diversas esferas na sociedade, e digo célula é a célula familiar. Então, há esse respeito, onde ele entende que o Estado, como um órgão que administra, né, os bens públicos e os privados, ele não tem que interferir na vida do indivíduo ou no núcleo familiar, assim como não nas outras esferas da sociedade. E isso é república, mas no momento em que ele o faz, mesmo com o apoio popular, vira uma democracia corrompida. Então, essa invasão, onde as instituições começam elas a serem servidas pelo cidadão e pelas esferas, né, das outras esferas, e começam a invadir essas fronteiras que elas jamais deveriam invadir, passa a ser uma democracia totalitária. Muito parecido, eu acho, com o que vivemos no Brasil, tá? Porque há, de fato, uma inversão da ideia de que o cidadão é que tem que servir ao Estado e não o Estado ao cidadão, e é uma invasão brutal em diversas esferas, né, das camadas sociais. Enfim, das diversas esferas das entidades, né? Agora, veja, o que é interessante. Antigamente, a gente tem, então, portanto, antes de falar de antigamente, a gente tem, portanto, esse governo totalitário, que pode ser democrata, né, mas totalitário, e ele pode ser uma ditadura e, de fato, começar a invadir os direitos individuais. Pode ser uma democracia corrompida, pode ser um órgão totalitário, uma instituição começa a invadir os direitos individuais. Nesse caso, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma tensão entre a soberania e o que se chamava direitos humanos. Na verdade, depois eu vou entrar um pouco nos direitos humanos, o correto seriam os direitos naturais. Você não está falando do direito humano, o direito humano já é uma ideia corrompida dos direitos naturais. Então é o seguinte, você tem um governo em que ele não pode, por exemplo, tomar posse de bens jurídicos e bens naturais que estão relacionados ao direito natural, por exemplo, a vida. Tanto que
quando a gente fala, por exemplo, até mesmo na pena de morte, nós não estamos, nós não, o governo, por exemplo, ele não tem direito à sua vida. Ele pode dizer que você não vai usufruir, né? Esse é o conceito, que você não vai usufruir do bem que lhe foi dado, que é a vida, mas a vida continua sendo sua, entende? Então, quando a gente fala da morte, da pena de morte, é esse o conceito que está relacionado por trás. Quer dizer, mesmo ali há um respeito ao bem que é a vida, porque senão poderia, por exemplo, dizer, olha, agora a sua vida pertence a mim, você é escravo, né? Então, esse conceito do direito natural é que forma, de fato, o limite da invasão, um dos limites, né, da invasão do Estado ou da fronteira onde o Estado não pode ultrapassar. Então, veja, esse direito natural é a ideia de que o homem surge sim, você tem várias, né, desde os gregos, enfim, mas muito ele ganha corpo quando você fala do homem como imagem e semelhança de Deus. Então ele tem aí sim, né, um valor intrínseco, não por ele ser homem, mas porque ele foi feito pela divindade com uma imagem e uma semelhança do divino. Então, é ali que o homem ganha essa roupagem, que é importante, dos seus direitos naturais. E existem outros, como formar família, enfim, há uma série de direitos naturais importantes. Só que, como a gente já sabe do bom e velho iluminismo, né, que quer tomar o lugar de Deus, aos poucos, essa questão, por exemplo, dos direitos naturais foram sendo substituídas, principalmente pela Declaração dos Direitos do Homem de 1789, né? Quando houve a Revolução Francesa, aí pode ser um pouquinho antes, depois, não me lembro a data exata, mas é dessa época. Quando você tem a proclamação dos direitos do homem, isso vai evoluindo para uma ideia de direitos humanos. E essa ideia de direitos humanos, ela vai ser a porta de entrada para que, por exemplo, agora, e a gente vai ver essa evolução, os órgãos internacionais, né, comecem a regular outras dimensões que são de cunho jurídico, né, deveriam ser da soberania interna do país, né? Mas por que isso começou? Porque, na verdade, esses direitos humanos, na verdade, os direitos naturais viraram os direitos humanos e os direitos humanos viraram uma ideia de cláusulas pétreas nas constituições, né? Ou seja, no sentido que é um direito e uma garantia individual e que ela não pode ser tocada sob nenhuma hipótese. No Brasil, isso está coberto, por exemplo, as cláusulas pétreas, né? Acho que é o inciso 4, mas ali ela engloba, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, que é bastante amplo e que fala de várias coisas, inclusive do julgamento justo, ampla defesa, direito à personalidade, ao nome, enfim, você tem uma série de direitos que refletem não só, né, o ordenamento jurídico penal, mas civil, mas que te dá a ideia da dignidade da pessoa humana, que também está previsto na Constituição. Então, essa ideia do direito humano é que está refletida, por exemplo, na Constituição em alguns momentos. Para você evitar que tipo de caso, por exemplo? Um ditador que assume o país, ou um totalitário, que vai ficar 50, 60 anos, e ele resolva destruir a sua oposição, não politicamente, né, mas, por exemplo, destruir de fato. Então pode torturar, matar, e aí é uma violação, né, do direito humano. E é por isso em que existe essa exceção da soberania interna, que é que um poder é soberano, porém não ilimitado. Ele pode bastante coisa, mas ele não pode tudo, né? Agora, não deixa de ser curioso que, por exemplo, a ONU, né, tenha critérios que nos pareçam tão fluidos, usando a palavra da moda, tão fluidos para alguns casos. Quer dizer, ela atua muito fortemente usando os direitos humanos, por exemplo, quando, né, a gente fala que quer aprovar um ensino híbrido no Brasil e ter a família educando o filho. Aí vem a Unicef, ligada à ONU, e diz que as crianças têm os seus direitos à educação, isso fere o princípio da dignidade humana e o direito humano, etc. Mas ela não faz nenhuma menção, por exemplo, aos casos de Cuba, Venezuela, os massacres da Uganda,
os problemas humanos que nós vivemos hoje no Afeganistão, os talibãs, né? Então, veja, há uma reação que nos parece muito desproporcional, né, da ONU. Quando você tem alguns países em que, de fato, existe um ente totalitário, e ela não faz menção a esse governo, ela fala, ó, democracia é melhor, sem dúvida, mas ele está lá, foi eleito democraticamente, né? Alguns dizem, inclusive, que o governo da Venezuela foi eleito democraticamente, mas é uma ditadura, né? Uma ditadura comunista. Então, ali são feridos, por exemplo, os direitos individuais de milhões de cidadãos venezuelanos que fugiram do país, assim como em Cuba. E aí você tem algumas restrições de comércio, você pode ter, né, algumas restrições de negociação, que são as sanções internacionais, que tipo, com esse cara a gente não negocia, mas ele tem o direito de viver assim, mesmo que nesses casos haja uma violação flagrante de direitos humanos, a ONU não fica tão chateada assim. É bastante curioso isso. Então, o que aconteceu? De fato, você tem uma boa justificativa para uma intervenção internacional ou uma recomendação internacional para certas práticas. Você vai dizer, olha, você precisa ter o direito a um julgamento justo, né? A um juiz que seja imparcial, né? Que você tenha um promotor, que tenha um juiz, que tenha defesa. Você não pode ser submetido, por exemplo, a um tribunal de exceção, né? Por isso que se ouve muito de recorrer, por exemplo, a sentenças que hoje ficaram em voga no Brasil, infelizmente, que furam completamente esse princípio e fazem com que a gente tenha que recorrer, eventualmente, denunciar esse mau uso do poder legal, né, do poder jurídico, que é o que eu falei no início, é o uso arbitrário do poder legal, e aí faz com que isso seja denunciado, por exemplo, a cortes internacionais de direitos humanos para que o seu direito seja respeitado e o Estado não possa invadir, né? Então você tem, de fato, uma porta ali onde um órgão internacional possa intervir. Aliás, não é raro isso, infelizmente, na história. Você tem casos desde, né, da formação da ONU, assim, já inúmeros casos famosos que formaram jurisprudência internacional de violação de direitos humanos, onde a ONU teve que atuar e proteger, né, os direitos individuais, que na verdade são direitos naturais. Mas o que acontece? Começou a se formar um entendimento de uma amplitude cada vez maior dos direitos humanos. A gente chamou isso de gerações, né? Então você pega a primeira geração de direitos humanos, eles estavam relacionados, por exemplo, aos valores iniciais, né, da Revolução Francesa, que foram mascarados, copiados, fraudados, né, do próprio direito natural do homem como imagem e semelhança de Deus e tal. Mas ele tá ligado a isso, e aí congregam, né, essa declaração de direitos humanos. São direitos que são ligados à liberdade individual, à liberdade civil, o direito de ir e vir, a segurança, direito de liberdade de expressão, por exemplo, crença religiosa, a ter a sua propriedade individual, a ter opinião. Então, você tem ali essa primeira geração de direitos humanos que era ligado a esses fatores individuais que deveriam ser assegurados e garantidos, né? Assegurados e garantidos pelas constituições, de maneira com que você realmente tenha a sua soberania individual preservada. Aí veio a segunda geração, começou a pilantragem aí, tá? A segunda geração de direitos humanos. E não que isso não tenha importância, e óbvio que tem, mas quando eu digo pilantragem é pela utilização depois disso para tirar a soberania, que é essa capacidade do país decidir por si próprio as suas próprias regras, né? Mas aí começa a ter uma interferência, vai ser a porta de entrada da interferência internacional. Então, como se dá, né, a segunda geração? Ela vai ser a luta dos trabalhadores, né, no século XIX, mais ou menos ali, talvez meados do século XX, né, que consolidou essa segunda geração que está ligada aos direitos sociais, né, ao direito do trabalho, às leis trabalhistas. E isso foi ampliado para educação, saúde, cultura, habitação, educação, acho que já falei, né? Segurança e lazer. Quer dizer, até o lazer, tudo isso começa a ser um direito seu, né? O direito de ter uma educação, a saúde, a habitação,
Todos esses itens começam a compor essa segunda geração de direitos humanos. E depois isso foi andando e se fala agora numa terceira onda, né? Uma terceira geração de direitos humanos que passou a ser compreendido, acho que a partir de 60 talvez, referindo-se ao que são direitos não mais individuais no sentido do ser humano, da sua dimensão individual, mas dessa formação coletiva da humanidade, tá? Então entra aí o meio ambiente, a paz e a autodeterminação dos povos, tá? Então você começa então a ter cada vez mais uma amplitude maior, né, dessa ideia de geração de direitos humanos. Tem gente que já fala inclusive de direitos tecnológicos, tá? Eu já li alguns doutrinadores jurídicos que gostariam de incluir em outras ondas o direito à tecnologia, enfim, e outros fatores como um direito humano. Então perceba, o que começou, né, como um arranjo muito claro para estabelecer uma ordem social, que olha, aqui tem uma soberania do indivíduo, a partir daqui não pode entrar. Tem a soberania das entidades coletivas, a partir daqui não pode mexer. Tem a soberania do país, que é interna, a sua capacidade de se autorregular, se administrar, decidir suas leis. E tem a soberania externa, que também é a capacidade do país determinar o seu posicionamento no mundo e fazer as suas escolhas estratégicas nessa relação com os diversos países, né? Então, tudo isso limitado, evidentemente, por uma possível intervenção internacional, caso no exercício da soberania externa e interna surgisse um governo ou pessoas que capturassem as instituições e começassem então a infligir violações aos direitos individuais ou às demais esferas de competência. Então, você tem as outras soberanias das esferas que poderiam estar sendo violadas. Nesse caso, né, igreja, escolas, enfim, tem várias. Você poderia, então, pedir ajuda a esse coletivo de países, esse sindicato aí que virou a ONU, para que ela pudesse intervir e garantir os seus direitos humanos. E lembrando que, na verdade, são direitos naturais, né? Mas, enfim, então há aí um arranjo, um belo arranjo, razoavelmente bem montado, né? Cada país determina a sua regra, interna, externa, faz as suas escolhas, seus cidadãos têm direitos individuais, podem se organizar, tem as esferas coletivas que são importantes, a sociedade não é formada apenas por Estado e indivíduos, essa é uma visão liberal que é falsa, é uma ficção, uma falsa interpretação da realidade. Ela tem as suas esferas familiares, o seu núcleo familiar, tem a sua esfera de igreja, educacional, tem clubes, quer dizer, tem formas de livre associação que formam soberania, sim, de esferas de decisão comunitárias, por exemplo. E aí, em caso de uma violação ou de uma corrupção de tomada de poder, pode-se pedir ajuda, né, a órgãos internacionais que poderão, então, exercer sanções econômicas e até mesmo políticas, o que significa também guerra, enfim, intervenções, caso haja uma violação em larga escala. Então, como genocídios, etc., massacres, essa é a ideia, né? E é uma ideia que parece boa, mas ao mesmo tempo, essa alteração dos direitos humanos que foram ganhando gerações e ampliando a sua esfera de alcance, levou como contrapartida que a ONU ampliasse a sua esfera de competência. Porque se o direito humano eu posso intervir, e a intervenção pode ser econômica, mas também política, e na política você tem determinadas esferas, né? E a guerra é uma delas, né? Tanto que o Clausewitz falava que a guerra é a política por outros meios, né? Algo assim. Então você tem, de fato, diversos níveis, né, da política nesse caso, mas a ONU poderia inclusive determinar, como já fez nos direitos humanos, né, quando fala que toda a Constituição tem que garantir os direitos individuais ao devido processo legal, a não ter tribunal de exceção, a você ter um advogado. Então ela começa a intervir e você tem que criar normas ou seguir as normas determinadas pela ONU, porque ali parecia um grande acordo, um consenso, pelo menos, que fazia sentido. Mas na medida que nós ampliamos essa esfera de direitos humanos, significa que a ONU poderia, então, intervir na educação,
poderia intervir no meio ambiente, poderia intervir em práticas, né, ambientais, em diversas dessas práticas. Quer dizer, em última instância, né, por isso que você vê a Unesco falando de metas educacionais, porque ela criou metas e exige que você siga, porque estamos falando de direitos humanos e direito da criança, e daí começa a surgir a ideia de que a criança não é mais pertencente à família, mas é pertencente ao Estado, e em última instância submetida a esse órgão da ONU, né? Em última instância, que está se dizendo, quando a Unicef fala uma criança, uma Unicef, para cada criança uma Unicef, significa ali na visão dela que ela é a grande protetora, em última instância, dos direitos da criança e não os pais, de maneira que toda essa esfera de direitos humanos, inclusive do meio ambiente, a tecnologia, a educação, a saúde, a segurança, quer dizer, todos os aspectos da vida passaram a ser protegidos pela ONU nesse sentido de direitos humanos. Agora, cuidado, protegidos, mas também regulados. Então, ela regula, né? Ela fala aquilo que tem que ser feito, e essa é a janela que é utilizada para você começar a entrar, né? Ou seja, através dessa pauta de ampla defesa e garantia dos direitos humanos, é que a ONU vai expandindo a sua competência em regular, em determinar, né, e vai reduzindo de forma paulatina, mas consistente, por exemplo, a autodeterminação dos Estados-membros, né, dos Estados-membros da ONU, trazendo para ela a responsabilidade de fazer leis e impor, né, alterar o rumo do país e mesmo da nossa vida, com todas essas metas. Então, veja, o que a gente está vendo é que a ONU está exercendo uma dupla usurpação da nossa soberania, né? Primeiro, ela está tomando para ela, em vários campos, o direito de normatizar, de regular e dirigir as ações da sociedade, né? Com o poder de coagir, está tirando do Estado o direito de fazer lei, obrigando que se adeque ao que ela decidiu. E, ao mesmo tempo, está colocando normas de comportamento individual e de metas educacionais para nós. Então, você tem uma soberania roubada tanto do Estado quanto dos indivíduos e, consequentemente, das esferas intermediárias, igrejas, escolas, etc. Então, qual é a consequência disso? É que, a partir de uma pauta de cuidado global, por exemplo, da preservação da paz mundial, a ONU criou diversos acordos de cooperação internacional e normas, né, internacionais. E, com isso, ela achou maneira de subverter a ordem jurídica, por exemplo, no Brasil, né, tirando nossa capacidade de fazer leis, de determinar o país e utilizando critérios políticos e comportamentais para estabelecer um controle sobre áreas que são deveriam ser exclusivamente decisão nossa, por exemplo, áreas produtivas, economia, meio ambiente, como o tal do selo ESG, Unesco nas metas educacionais, enfim, e até imprimir um comportamento individual no Brasil, a ponto do Fórum Mundial falar que em breve você terá um software, olha que beleza, um software que vai controlar o seu consumo de crédito carbono individualmente. Ou seja, você está tendo um esvaziamento da política nacional, tá? Ela está ficando vazia. Então, se lembra, você tinha duas coisas, né? Na política, a capacidade de tomar decisões e no poder, a capacidade de fazê-las acontecer, né? Já houve esse divórcio e agora a gente está perdendo até mesmo a capacidade de mostrar, de determinar quais são as decisões que nós gostaríamos que fossem tomadas, né? Porque isso está sendo esvaziado da política, levado para a ONU. No momento em que a ONU tem um software, né, que determina e controla o teu crédito de carbono individual, a ONU já exerce sobre você um controle direto, né? E que o país ali está ali apenas como administrador das ordens internacionais. Quer dizer, ela vai dizer, olha, se o Arthur, o Joãozinho, o Renato estão ali e de fato eles estão consumindo mais do que tanto, você vai lá e cobra deles um valor. Quem determinou, né? Quem teve soberania política foi a ONU, não fomos nós, né? A gente está seguindo essas metas comportamentais. Agora, de fato, a gente está caminhando para esse esvaziamento. E veja, isso é um crime grave, tá? E por que eu digo que é crime? Não é pela retórica ou sofismo, não, tá? A gente está perdendo essa capacidade de representação, de opinião e de determinação, sim. E veja, isso está sendo uma violação gravíssima à nossa Constituição. Por quê? Pega agora aí, bota no seu
DuckDuckGo ou naquele outro lá, buscador, né? Bota aí, artigo 1º da Constituição Federal. Você vai ver que o Brasil se constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, quer dizer, o nosso Estado, a nossa democracia, a nossa república é um Estado democrático de direito que tem 5 fundamentos. O primeiro deles, né, que claramente é o mais importante, né? Para mim é claro que existe uma norma hierárquica ali, se chama soberania. O primeiro artigo da Constituição Federal fala de soberania, o segundo de cidadania, o terceiro, a dignidade da pessoa humana, o quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e quinto, o pluralismo político. Ou seja, um dos aspectos mais importantes da nossa Constituição é a soberania e ela está falando, obviamente, do seu aspecto mais amplo. Agora veja, há um aspecto ainda mais importante. No parágrafo único da Constituição, ainda nesse artigo 1º, ele fala o seguinte: todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, né, nos termos dessa Constituição. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando de 4 teorias da soberania, tá? Existem 4 teorias de onde vem esse poder supremo, que é o poder de decidir em última instância. Você tem uma teoria que foi usada muito no passado, que o poder soberano vem de Deus, né? Então você deixa esse ordenamento para que Deus, né, em última instância, tenha o poder de decidir. Isso levaria uma visão pequena que eu estou falando aqui, tá? Mas só bem reduzida, inclusive, ao poder da igreja, né, dentro do Estado. Não é isso apenas, é bem mais amplo, bem mais legal do que isso, mas é só para exemplificar. Você tem o poder vindo do povo, quer dizer, o poder soberano vindo do povo, o povo decidindo. E você tem mais 2 teorias, que é uma teoria orgânica, tá? Uma que é de função e outra de finalidade, tá? E o que acontece? Hoje, recentemente, muitos doutrinadores do neoconstitucionalismo, e que tem a ver com essa questão de você, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, órgãos, né, do Judiciário, entenderem e serem a consciência da nação, no sentido de que são realmente ali os iluminados que vão entender qual é o caminho, o melhor caminho a ser seguido. Então eles vão adaptar e entender a Constituição de acordo com as necessidades e a finalidade da sociedade que ele está pensando, né? Então a ideia é de que a Constituição é também um devir, né? Ela aponta para onde a gente vai, mas o intérprete único, né? Isso é importante, né? Um intérprete único desse desejo, dessa consciência popular da nação, que envolve não só o povo aqui, né, o povo brasileiro, por exemplo, mas os que virão e os que já foram, a ideia de que existe uma continuidade, né, mas também um futuro. Então ele está olhando para os que ainda vão nascer e olhando como seria essa sociedade ideal. Isso vem a teoria orgânica, que mede essa finalidade, e é a partir daí que surge o neoconstitucionalismo. Só que não é isso que está na Constituição, né? Não é isso que está lá no parágrafo único. Então, quando a gente começa a adotar essas coisas, a gente está tendo, sim, uma interpretação muito alargada, né? Uma má exegese, né? Não é isso que a lei diz, e não é isso que também vem logo depois uma má hermenêutica, né? Então, não é isso que a letra fala na sua exegese, né? O que o constituinte quis dizer é aquilo, a soberania, a teoria soberana que nós vamos adotar é a do povo. E a sua interpretação para a sociedade atual não é de que se queira que se busque um povo, uma sociedade ideal pensada por um único ou alguns únicos intérpretes, né? Então há uma violação já da nossa soberania quando a ONU não só começa a tirar a soberania em acordos internacionais através da porta dos direitos humanos, mas também é uma violação quando a gente fala que essa origem do poder soberano não é do povo.
Então, veja, isso na prática significa o quê? Fala assim, Arthur, mas o quê? Você está falando de Assembleia Popular? Não. O parágrafo único do artigo 1º fala muito claro da força que foi dada à Câmara dos Deputados. Quer dizer, a Câmara dos Deputados ganhou ali a relevância. É ela que deveria decidir a legislação e como, né, deveria seguir a organização do país. Isso é muito claro. Então, nós temos aí um duplo ataque, né? A soberania, tanto gente que ataca a Constituição por dentro quanto por fora. Então, nós viramos aí, se você pensar, o poder do povo, nosso poder, que é essa capacidade de fazer as coisas acontecerem conforme as decisões, virou uma ficção jurídica, uma mentira contada em larga escala, né? Em larga escala. Porque, veja, a nação não é apenas, né, um agregado de gente, né? Ela é uma tradição, né? São pessoas unidas por uma tradição, por aspirações, né? Que se projetam como uma comunidade, né? Uma comunidade dentro de uma meta universal, né? Que tem fatores como vivência histórica, cultura, costume, laço de sanguíneo, língua, tudo isso é o cimento dessa nação. E aí você vê isso sendo retirado por causa dessas ondas de direitos humanos. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, que chega até o meio ambiente. Então, no limite, daqui a pouco você vai ter ondas, 10ª onda, né, de direitos humanos que vão estar usurpando totalmente a soberania do país, esvaziando o poder político, esvaziando a política e também o poder político e tornando isso internacional. E a ponto que você será apenas um indivíduo que vai responder diretamente, né, a essa grande instituição internacional, e o seu representante será o organizador do Estado, né, que perderá a sua função e o seu poder. Ou seja, a ONU, no limite, veja, ela está se tornando um Estado totalitário. Então ela está virando absolutista, porque é um órgão único, regulamentador, centralizador, né, e que terá a sua própria forma de organização, independentemente da nossa Constituição. E veja, às vezes a gente pensa que o totalitário precisa ser necessariamente ter um ditador, ter o cara lá, um autocrata, né? Um cara que comanda o exército, aquela figura, né, militarizada. Não é. O totalitário, nesse sentido, inclusive, isso está na teoria do Estado, o Estado totalitário ele pode ser democrático, tá? Então você tem um Estado democrático totalitário, que é esse Estado que entra em toda a direção das atividades sociais, quer dizer, até mesmo na vida pessoal do homem, né, das suas escolhas que devem ser protegidas pela sua soberania, mas você está vendo a invasão do poder do Estado. Então você tem um Estado totalitário, aquele de controle completo, tá? Total da tua atividade exterior, por exemplo, da tua vida interior, tá? Dizendo para você que certas coisas da sua crença não são boas, não são inclusivas, por exemplo, né? Ou ferem outras pessoas. Então ele está entrando numa esfera de competência, ou melhor, de soberania religiosa, invadindo a esfera de soberania da liberdade de expressão e do indivíduo, por exemplo, e da livre associação nessas entidades, por exemplo, que são intermediárias. Então você está vendo uma interferência que vai desde o plano econômico até o cultural e religioso, né? Então, por exemplo, o tal do compliance, você não pode mais fazer uma transferência para a conta de alguém sem ter previamente uma autorização, um conhecimento da gerente do banco, que vai avaliar se aquilo é bom ou não. Se não for, ela vai avisar o Estado. Veja, isso já é uma invasão, já é uma invasão total de um Estado totalitário que está dentro da sua vida individual, do plano econômico, supervisionando e monitorando a sua conta corrente. Ao mesmo tempo, isso acontece também nas suas opiniões religiosas. Por exemplo, recentemente nós vimos aqui no Brasil gente tentar falar do abuso de poder religioso, quer dizer, querendo dizer que há um limite em que o Estado vai dizer que ali ele não pode opinar, quer dizer, ele não pode falar sobre política, mas isso é um eufemismo, tá? Porque você está dizendo que, então, há limites, né, onde uma comunidade religiosa pode discutir o seu modo de vida, o que por si só é um absurdo. Então, veja, a gente tem um Estado totalitário sem brutalidade, né? Você não precisa de brutalidade para ter um Estado totalitário. Nós já estamos vivendo um Estado totalitário. Nós não precisamos de um Estado bruto nem um Estado imperialista. Não. A gente só precisa de um Estado que a injustiça, né, seja representada por essa
uniestatalidade, um Estado onicompetente, regulador que monitora, como se o Estado fosse um fim em si mesmo, e é aquilo que eu falei no início, como se ele subsistisse, como se ele tivesse substância de existência, o que ele não tem, né? O Estado é uma ficção jurídica, ele é composto por um agregado de famílias, né? Isso aqui é o Estado, com o fim de organizar e administrar a vida pública em benefício da nação. E ele começa a ser corrompido nesse sentido de se tornar, então, como se ele fosse um ser e nós apenas uma máquina, uma peça desse Estado, onde ele determina todo o funcionamento do corpo. Tá? Então é isso que se torna o Estado. O Estado converte um homem em um instrumento dele, em vez de fazer o Estado um instrumento do homem. Tá? Só que o problema da nossa soberania é que agora nós seremos instrumentos da ONU, não só mais do Estado. Agora seremos instrumentos de um grande Estado, né, de uma grande organização mundial que terá como poder político a ONU, poder econômico as megas empresas, né, que através de determinados comportamentos irão, então, em normas, poder decidir a economia local. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então veja, para o Mussolini, por exemplo, o que ele falava? Que o fascismo não é só um sistema de governo, é também, acima de tudo, um sistema de pensamento. É um sistema de pensamento, não se iluda que o fascismo é apenas um sistema de governo. E é isso que está sendo colocado hoje quando nós perdemos a nossa soberania, porque nós não temos mais capacidade de decidir, não temos mais capacidade de contrapor e temos que seguir de forma cega, né, única, um sistema de pensamento que é refletido nas metas e nos selos que são colocados pela ONU, nas suas metas de educação da Unicef, no ESG, né, nos acordos internacionais, nos acordos de cooperação assinados pelo Congresso Internacional, nos acordos em que o Brasil tem que fazer parte, mesmo que discorde, porque nós não temos representatividade política real nesses órgãos da ONU, nesses comitês. Então, o que o Mussolini falava? Que o fascismo poderia ser resumido na seguinte frase: tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. E o que é a ONU? Tudo pela ONU, nada contra a ONU, nada fora da ONU. Veja, esse é o grande ataque da soberania. E ela não apenas ataca e modifica as instituições, tá? Políticas e sociais. Quer dizer, ela não faz apenas um ataque e um esvaziamento das nossas instituições, mas ela faz uma reforma do homem e da sociedade. Veja o que acontece hoje. Através de todas essas políticas que estão sendo feitas, ESG, metas da ONU, metas de linguagem, comportamental, interferência nos currículos, a doutrinação, você está não só tendo uma interferência nas instituições, na soberania dessas instituições, mas também está tendo e está se objetivando uma reforma do próprio homem, da sua antropologia e uma reforma da sociedade para um caminho único, homogêneo. Tá? Então, onde a diferença, se fala tanto em diferença, mas é uma diferença física, mas não de pensamento, não de comportamento, não de crença. Tá? Então, ali se busca uma homogeneidade. E aí eles usam, por exemplo, a ciência, né, para obrigar a seguir os seus fins com a ideia de que existe um modelo único. A gente consegue ter uma série de exemplos, né? As metas educacionais, a meta de alimentação, controle de comida, a ideia de ambientalismo, as metas de carbono, e tem várias. Posso falar, exemplo, acordo de trabalho internacional. Você tem já uma legislação internacional do trabalho, né? Que basicamente normatizou o ordenamento jurídico internacional em vários pontos. Então o Brasil é signatário disso. Você tem pontos até que são positivos, tipo o Pacto de São José da Costa Rica sobre direitos humanos. Mas enfim, você tem uma série hoje de acordos internacionais que no final das contas são esvaziamento da nossa soberania. E essa ideia está crescendo cada vez mais. Veja, quando você tem aqui gente que já fala sobre a ideia de um tribunal anticorrupção internacional, muitos brasileiros batem palma para isso. Mas isso é um absurdo, é um dos maiores crimes que a gente pode estar cometendo contra a nossa Constituição e a nossa liberdade individual. Sabe por quê? Porque você está criando um poder supremo acima da própria Suprema Corte brasileira.
Veja, é uma espécie de corte de recurso de casos internacionais. Como vai funcionar isso, né? Então alguém vai dizer assim, não, olha só, quando acontecer um evento, e esse evento ele vai começar pela corrupção, depois não se iluda, ele vai ser estendido, alargado, assim como foi os direitos humanos, tá? Primeira geração, segunda geração, terceira geração, isso vai se alargando com o tempo. Você vai criar uma corte onde, de repente, alguma coisa que envolva outros países não será mais julgado apenas pelo Supremo Tribunal Federal, mas será julgado internacionalmente. Ou seja, aí você fala, pô, que legal. Não é legal. Sabe por quê? Quando um país quiser interferir numa política econômica, num determinado segmento, e eu vou te dar um exemplo, por exemplo, você parou para pensar que os dois únicos, né, os dois maiores, não únicos, mas dois maiores países que têm capacidade de alimentar o mundo é o Brasil e os Estados Unidos. Quer dizer, o Brasil será líder nesse posicionamento de alimentar o mundo por causa da nossa natureza e do nosso solo. Mas se alguém quiser um dia interferir, então, ele começa a criar um caso, né, em que os grandes produtores nacionais, ou os pequenos, não importa, as empresas, serão levadas a um caso de corrupção internacional que será julgado lá fora. E aí eles vão quebrar essas empresas ou vão tirar os donos de circulação e vão tomar essas empresas a preço barato. Foi o que aconteceu recentemente. Então nós temos hoje um risco de que, através dos instrumentos jurídicos internacionais, se molde um comportamento ou um custo econômico, se bote uma taxa em que os médios e pequenos produtores brasileiros que têm menos dinheiro, mesmo que tenham tem menos dinheiro que os europeus, americanos, né, e chineses, eles acabem tendo que ceder, né, através de políticas, por exemplo, de crédito e receita, e vender as suas empresas lá para fora, formando mega capital, mega grupos internacionais, e esses mega grupos internacionais, através do multilateralismo, é que irão controlar todos os mercados, e nós seremos apenas escravos desse pessoal, porque no final das contas nós vamos ter que trabalhar para eles. Então isso já está sendo feito. Isso está sendo feito, por exemplo, quando se botou no ESG, né? Acesso ao crédito. Se você não agir dessa forma, eu não vou te dar crédito. O que vai acontecer? O produtor rural aqui vai ter um exemplo no agrícola, ou uma empresa vai ter que aumentar o seu custo, tá? Reduzir a sua margem para se adaptar a um determinado comportamento. O internacional já bota o preço que ele vai comprar o produto. Então você tem teu custo definido, teu preço significa que a margem já está definida pelo cara lá fora. E se você não fizer, eu não te dou o crédito, cuja taxa de juro ele também define. Então você está completamente cercado por aquele modelo. Isso já está acontecendo na produção rural do Brasil, nas indústrias, e isso está sendo refletido nos motivos aí, por exemplo, em que a gente vai perdendo mercados, né, e as grandes empresas vão entrando. Por exemplo, hoje as empreiteiras internacionais determinam para os fornecedores brasileiros aqui dentro qual é a margem que eles vão receber. Tá? E isso implica em acesso ao crédito, enfim, a participar de grandes obras. Quer dizer, hoje, já com essa exportação da soberania econômica para as incorporadoras empreiteiras internacionais, construtoras, nós já temos hoje, dentro do Brasil, gente determinando lá de fora qual vai ser a nossa receita e deixando uma margem pequena, basicamente para pagar a conta e sobreviver. Então você não tem realmente liberdade econômica. Você quer ver onde isso aconteceu fora do Brasil? Você não achar que é só no Brasil? A crise financeira, por exemplo, de subprime de 2008, tá? Que pegou vários países, eu não sei se você conhece, mas em 2008 houve uma crise, talvez uma das crises mais interessantes de se estudar, porque ela ocorre exatamente no epicentro do dinheiro, que é nos Estados Unidos e no mercado financeiro internacional. Geralmente as crises eram nos mercados emergentes e elas, né, migravam para os mercados com liquidez, com dinheiro. E dessa vez foi o contrário, né? Então foi uma crise no seio, né, do capitalismo lá. E o que aconteceu, por exemplo? Você tinha países ao lado ali que estavam perto do epicentro, tipo Portugal é um deles, né? Mas tem outros em que foram atingidos, né? Porque tinha uma fragilidade econômica e regulatória, porque já tinham aberto mão da sua soberania, tá? Então veja, quanto maior for a dependência de apoio internacional, de dinheiro, de mercado e de regulação, menor vai ser a sua real dimensão de soberania. Tá? Então você veja, quando você pega Portugal, né, nessa crise, ele foi privado da sua real soberania e precisou de um resgate internacional, de dinheiro internacional, legislação de quase 3 anos.
O que aconteceu? Os próprios portugueses foram trabalhar em outros lugares, né, tiveram que sair da sua terra, foram trabalhar em outros países e hoje Portugal, por exemplo, ela recebe investimento e é habitada por muitos estrangeiros, chineses, até mesmo brasileiros, mas ele perdeu a sua soberania econômica e a sua soberania regulatória. Então, esse é um dos exemplos reais da sua perda de soberania e que levou o país a uma crise muito grande, tá? Então, veja, esse é o risco de soberania política. Nós estamos sendo atacados por práticas e ideias, né, que são apresentadas de forma muito, como se fossem pautas de desenvolvimento, pautas progressistas de comportamento, mas que atacam a nossa liberdade e atacam o direito de escolher o ordenamento da nossa sociedade. É exatamente esse que é o risco da nossa soberania política.